Bom dia, meninos e meninas do quarto ano. Espero que todos estejam bem e estejam preparados para mais uma aula de geografia, tá? Que Deus possa abençoar a família de cada um de vocês, tá bom? Então vamos lá. Na aulas anteriores, nós iniciamos o capítulo 2, que foi a cidade, tá certo? Então hoje nós iremos continuar esse capítulo, tá? Mas antes, vamos fazer aqui um pequeno resumo de tudo que a gente já viu, tá? No decorrer dessas aulas passadas, nessas aulas que passou, tá? Então vamos lá. O que é uma cidade? Então, como nós podemos definir sobre o que é uma cidade? Então, uma cidade, tá, é um local onde há grande concentração de pessoas vivendo e trabalhando, tá? Aprendemos também, isso está na página 185, tá, crianças? Vocês podem até acompanhar comigo a explicação. A gente viu também que nas cidades há um grande número de equipamento de infraestruturas. Que tipo de equipamentos são esses? Via de deslocamento, rede de distribuição, energia, iluminação e tantos outros, tá? Também a gente pode encontrar serviços como banco, mercados, farmácias, escolas, hospitais. Então, tudo isso são equipamentos de infraestrutura, tá bom? Então, esses equipamentos é fundamental para o funcionamento da cidade e para ajudar, claro, né, toda uma população, tá bom? Então, vamos lá. As características das cidades. Quais são essas características da cidade? Como podemos dizer as características? Então, as características de uma cidade, ela é derivada pelo seu processo. O processo tanto de formação, como o aspecto culturais das pessoas, da população, né, do povo em que construíram. Então, a característica daquela cidade vai de acordo com a característica do povo, né, dos costumes, dos hábitos da população que ali reside, tá certo? E a organização da cidade, nós vimos que essa organização vem crescendo, né? Conforme a cidade ele vai crescendo com relação à população, é preciso ter uma organização nessa cidade. Então, existem dois motivos que pode acontecer o crescimento da população daquela cidade. Primeiro, é através do nascimento, tá? De bebês, né? E aí, com isso, a gente sabe que isso vai crescendo a população e também com a chegada de alguns imigradores, né? Com imigrantes, pessoas que vêm do seu país de origem, né? De outro país, para vir morar, tá? Muitas vezes vêm até de outros estados para vir morar naquela cidade, tá? A gente conheceu também a primeira vila do Brasil que foi construída, que é chamada de São Vicente, tá? Que hoje, atual, ela é um município de São Paulo, tá? No litoral lá de São Paulo, tá certo? Então, algumas cidades foram planejadas. Sim, foram planejadas, outras não, né? Então, como são planejadas, elas são pensadas, tá? Desenhadas, e é todo um processo, né, de construção daquela cidade, com estudos, tá certo? Por isso que se diz que é uma cidade aí planejada. Então, quem são essas pessoas que fazem esse tipo de planejamento? Os arquitetos, engenheiros, urbanistas. Então, essas pessoas, elas são responsáveis para isso, tá? E eles fazem isso para que possa atender toda uma população, né? Para que a infraestrutura e os serviços sejam de boa qualidade. Via de transporte e deslocamento. Então, a organização principal das cidades define-se como uma base em suas vias de transporte e deslocamento. Então, quais são o que é que pode fazer? Que tipo de vias a gente pode fazer para que essa organização da cidade possa ser organizada com relação às vias de transporte? Então, pode-se ser construído avenidas, ruas, alamedas, travessas. Então, tudo isso vai ter uma organização naquela cidade. Isso com relação às vias de transporte, tá? E essas construções, elas abrigam atividades comerciais, como as residenciais.
também, né? É preciso ter construção de casas de residência para se ter uma organização populacional, tá? Então, os nomes das vias de circulação e de identificação das construções são obrigatórias, é verdade. Tem que ter em todas as cidades. Então, esse elemento ele pode sim ser considerado fundamental para que haja uma organização populacional, tá? Pois auxilia tanto as pessoas, tá? A encontrar os lugares para onde quer ir, como também organizar as vias de transporte, tá bom? Então vamos lá. Vimos também os bairros, tá? Os bairros é uma característica marcante na organização de uma cidade, com certeza, tá? Então, por quê? Porque essa divisão dos bairros, né, possui aí um elemento próprio para os seus moradores, tá? E aí eles podem aí compartilhar, né, sentimentos de identidade e pertencimento. Então é ali que a gente vai residir, é ali que a gente vai morar, é ali que nós iremos fazer a nossa história, tá? Quando nós iremos morar num determinado bairro. Então, até sua mãe, se você perguntar a um adulto, existem lugares onde ela cresceu, né? Onde ela foi criada e ali tem toda uma infância. Então, aquele bairro tem toda uma história para ela, para aquela pessoa, né? Como vocês que ainda são pequenos, vocês estão morando, estão fazendo toda uma história. Já pensou se você sair da casa de sua mãe morando aí esse tempo todo, você casar, né, ter filhos, ficar adulto e sua mãe permanecer nessa casa onde ela mora, então é nessa casa, é nesse bairro que você vai fazer toda a sua história, tá? E aí, nesse de olho no local, vocês vão fazer essa atividade de classe daqui a pouco, tá certo? Não só essas questões, mas vão ter outras também, tá? Eu já elaborei para vocês, tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Também a gente viu que a origem dos bairros pode ser diversificada, é verdade, tá? Os bairros, ela foi criada por decisão administrativa. De quem? Dos governantes municipais, certo? Então, pela instalação de grandes projetos imobiliários e simplesmente vai desenvolver historicamente. Então, os governantes municipais, né? Isso são vereadores, né? São prefeitos, né? Governadores. Então, eles vão instalando aí projetos, tá? E vai desenvolvendo historicamente, tá? Então, vamos lá. Bairro residencial, o que quer dizer isso? São construções residenciais, como casas, sobrados, prédios, apartamento, tá? E conta com pequenos estabelecimentos comerciais, tá certo? Como, por exemplo, padaria, que fica geralmente em alguns bairros, né? Açougue, tem mercados, quitandas, lojinhas, né? Que vende produtos diversificados, às vezes vende produtos de alimentos domésticos. Enfim, a gente sabe que existem lojas que podem vender várias coisas, né? Inclusive almoço comercial, não é verdade? Então vamos lá. Então isso aí é uma construção de um bairro residencial, tá? Então vocês irão agora, né? Vocês vão fazer essa atividade, tá? Da página 188 e vai ler a 189 e vai ter as devidas explicações, tá bom? Então vamos aí, segue conosco, tá? Aliás, segue comigo. Vamos assistir esse vídeo do Sai Digital, a videoaula, tá? Juntinhos, tá certo? Boa aula, presta atenção nas explicações, que daqui a pouco eu estou de volta, tá bom, meus amores? Vamos lá, vamos assistir juntinho, hein? Opa! Lembrando, não esqueça de confirmar sua presença no meu privado na disciplina de Geografia, tá certo? Então vamos à aula.